essa técnica baseada em ultrassom. Então, esse ultrassom, ele quebra a lente de dentro do olho, a lente natural nossa. Porque, na realidade, a catarata é uma lente natural. Ela tem que ser retirada, quebrada com esse ultrassom e feito uma sucção e uma vez feito isso, nós temos que substituir essa lente por uma lente artificial. É aí, nessas lentes artificiais, é onde hoje nós temos grande avanço que dá uma qualidade de visão excelente para os nossos pacientes. Então, quando é que foi feita essa cirurgia de catarata pela primeira vez, o senhor sabe? Sabemos, essa cirurgia, ela é muito antiga, só que assim, as técnicas que evoluíram para a forma de hoje com lente é da década de 60, mas a cirurgia é feita há mais de quase 100 anos. Só que nessa época do passado não tinha implante de lente. Aí tem um médico chamado Ridley, que foi o mentor da visualização de se nós vamos tirar alguma coisa, vamos substituí-la. E ele teve essa ideia magnífica que foi uma lente intraocular. Pois então, e agora, mais do que nunca, a cirurgia para o tratamento da catarata está no topo, né? Evoluiu pra caramba, né, doutor? Evoluiu. E aí, quais são as novidades? Por exemplo, uma pessoa que faz a cirurgia da catarata, ela precisa ainda usar os óculos? Qual que é a situação real de uma pessoa acima de 40 anos? O indivíduo normal, ele tem uma visão extremamente boa para longe e ruim para perto. Então, esse ruim para perto, nós chamamos isso de presbiopia. O pessoal conhece por vista cansada. Depois dos 40 anos, pega todo mundo, não tem jeito. É verdade. Uma coisa importante, se nós vamos operar um indivíduo de catarata, isso é que hoje mostra esse avanço. Nós podemos também resolver esse problema da vista cansada. Hoje nós podemos fazer isso, ou seja, podemos proporcionar ao indivíduo que ele enxergue de longe e que ele enxergue de perto no mesmo procedimento. É claro que existe um protocolo a seguir para cada paciente. Não, deixa eu ver se eu entendi. Então, uma pessoa tem presbiopia porque ela já tem mais de 40 anos, mas ainda assim ela tem uma presbiopia somada à hipermetropia ou miopia. Mesmo assim, essa lente intraocular que vai substituir o cristalino, essa lente do cristalino, que vai tirar essa catarata, corrige tudo de uma vez? Nós hoje trabalhamos da seguinte forma: esse indivíduo nós chamamos de cirurgia catarata com fator refrativo concomitante. Isso significa que eu vou tirar essa lente dele que está ruim, mas digamos que antes ele tivesse uma hipermetropia ou uma miopia. Nesse mesmo ato nós vamos substituir uma lente com o poder da miopia ou da hipermetropia que ele tinha, e nesse mesmo ato fazer nessa mesma lente a presbiopia, que é a vista cansada. É como se fosse uma lente multifocal dentro do olho. Incrível, incrível, incrível. E isso, doutor, o senhor faz essa cirurgia e quanto tempo depois que a pessoa pode abrir os olhos e enxergar tudo como quando ela era criança, quando ela era menino? Desses procedimentos hoje modernos, esse indivíduo ele já sai da cirurgia com o olho aberto. Não tem mais, a maioria das nossas cirurgias não tem aquele tampão. Ainda existe esse procedimento, mas a cirurgia moderna da catarata hoje, com os seus devidas indicações, nós fazemos isso com anestesia local tópica, assessorado por um anestesiologista, mas com anestesia colírio e assistência do anestesiologista, e o indivíduo opera e sai com o olho aberto. E ele opera e ele está consciente o tempo todo, mas não dói? Não dói, é uma cirurgia sob sedação, ele não dói, ele está consciente, ele responde aos nossos estímulos, então a gente conversa com ele o tempo inteiro e pede inclusive para fazer movimento dos olhos, e ele obedece isso tranquilamente. Incrível, né? Porque, olha só, meu caso, por exemplo, é trágico se não tivesse, se não tivessem avanços da oftalmologia, eu não sei como é que ia ser a minha vida. Por quê? Eu tenho hipermetropia, certo? Eu tenho hipermetropia, mas há pouco tempo atrás eu enxergava maravilhosamente bem. Eu enxergava uma agulha no palheiro. Nossa, eu enxergava muito bem, mas de um tempo para cá, coisa de 10 anos para cá, a hipermetropia começou a se manifestar mais. Por quê? Porque somou-se a presbiopia.
Então, por exemplo, presbiopia que chegou 2 graus. Se eu tinha 2,5 graus de hipermetropia, hoje, então, significa que eu tenho quase 5 graus. E eu realmente não enxergo nada, doutor. Aí, já pensou, com 60 anos, vem a catarata. Aí eu estava no escuro. Só que hoje, a pessoa tem que avaliar qual a qualidade e o modo de vida que ela quer ter para si. Diante dessa situação, ele tem que decidir qual que é o momento adequado para ele realizar um procedimento disso. Lembrando é o seguinte, ele tem que equalizar, ponderar o risco e o benefício disso para ele. É claro, o médico é um orientador disso, mas a decisão é do paciente, claro, sempre. E quando é que ele deve decidir por um procedimento assim Mais aguerrido, mais né? radical? Qual que é o momento ideal de se fazer uma cirurgia de catarata? Quando não está enxergando mais? Não, hoje, quando aquele indivíduo ele já tem limitações para as atividades dele do dia a dia, como ler, assistir uma televisão, dirigir carro, dificuldade de leitura, necessidade de muito mais luz para fazer uma leitura que ele fazia isso de forma regular. Troca de óculos permanente significa o quê? Que a qualidade de imagem dele já não está tão boa. Esse é o momento que ele tem que ponderar, esse é o momento que ele tem que decidir. Isso, então eu pergunto ao senhor o seguinte, a cirurgia para vícios refrativos de miopia e hipermetropia ou presbiopia é o mesmo procedimento da catarata? Ou seja, em todos os casos, retira-se essa lente e se implanta outra? No caso, existe a cirurgia de miopia e de hipermetropia e também do astigmatismo, que nós não falamos aqui, exatamente, em pessoas que não têm catarata, que pode ser feita a laser. Mas, no paciente que existe a catarata, discutir com o médico que existe a possibilidade de você resolver todo o seu problema em um único ato, remoção do cristalino e o implante dessa lente especial. Entendi. Porque em caso de você fazer uma cirurgia de refrativa, ou para miopia, ou hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, então nesses casos só, sem ter catarata, é um procedimento. Com a catarata e todos esses problemas, se faz uma coisa mais radical. Faz mais radical. A diferença é que, muito bem, na catarata você tira uma lente, coloca outra, substituindo-a. Interessante, doutor. E presbiopia, há pouco tempo atrás, não se fazia cirurgia. Hoje se faz com segurança? A segurança é a mesma. O procedimento técnico é o mesmo do procedimento da catarata. O que muda? O que muda é essa lente especial. E hoje, mesmo que você não tenha catarata, só presbiopia, é possível também que você faça esse procedimento. Isso não depende exclusivamente de uma resolução da catarata. Às vezes você enxerga muito bem, tem 60 anos, por exemplo, ou 50 anos, e tem uma hipermetropia, igual você citou, mais 3, mais 4, e mais uma presbiopia de mais 3, e você quer resolver, e o seu óculos já te dá uma qualidade boa, mas você não tolera muito bem óculos. Você pode operar, implantar essa lente especial? Claro que sim.